saindo do tema hemoglobina, porque a hemoglobina a mioglobina, na verdade, foi a primeira molécula de proteína globular a ter sua estrutura revelada, por isso que ela é usada como modelo, a mioglobina, e como a hemoglobina é muito parecida, se descobriu depois, então essas proteínas acabaram se tornando proteínas modelo para estudo de estrutura de proteínas. Mas existem outras proteínas que também são muito importantes. A gente só vai comentar um pouco a respeito de algumas delas, depois das proteínas estruturais, mas ainda dentro das proteínas globulares, os anticorpos. Né? Todo anticorpo ele tem 4 regiões. Né? Você pode separar eles em azul, e na região azul e na região vermelha. A região azul é a chamada região constante, é um domínio constante, tá? Ele não tem variação, nem conforme os anticorpos, e nem de pessoa para pessoa, nem de nada. É uma sequência fixa. Mas você também, o domínio, olha o conceito, o domínio variável. Esse domínio variável são essas duas regiões dos anticorpos, tá? E esses anticorpos, eles fazem uma estrutura, parece um Y, assim, se você comparar, né? E é essa região do Y que ocorre, e que tem esses domínios variáveis, que ocorre a ligação do anticorpo com o antígeno. Então, a ligação antígeno-anticorpo, antígeno-anticorpo, é promovida através desta região que tem esses domínios variáveis, tá? Por serem variáveis, o nome já está dizendo, né? Eles variam conforme a expressão do tipo de anticorpo. Então, se você entra em contato com o coronavírus, vai produzir um anticorpo que responde ao antígeno coronavírus, né? A uma proteína do coronavírus. Se você é vacinado contra sarampo, você vai produzir um anticorpo que vai responder, que vai reagir, ligar o antígeno do sarampo. E assim sucessivamente, tá? E tem essa região aqui, que é uma região bastante conservada, que é promovida, chamada de região FC, região de complemento. É essa região que vai possibilitar o reconhecimento de anticorpos. Então, você tem lá um antígeno, então você vai ter provavelmente vários anticorpos ligados a esse antígeno, né? E é através dessa região FC que vai ocorrer a ligação, o reconhecimento dos mastócitos, não, dos macrófagos para fazer o processo de fagocitose, tá? Então é essa região aqui que possibilita a ligação na membrana celular do prófago para que ocorra o processo de fagocitose desse vírus, certo? Deixa eu apagar aqui para mostrar alguns aspectos. Por ser são 4 cadeias peptídicas. Então, aqui você tem uma cadeia peptídica, 2, 3 e 4. 3 e 4. Então, essa parte azul é chamada cadeia pesada, porque ela é maior. O próprio desenho já está mostrando isso. E você tem essa outra cadeia, outro tipo de cadeia, porque elas se repetem, né? Esse outro tipo de cadeia que se chama cadeia leve. Então você tem duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, tá? Tem mais alguma coisa para falar aqui?
Assim, e estas cadeias estão ligadas entre si, ó, através de... Veja a importância daquelas pontes de sulfeto que a gente estudou lá atrás, né? Então, são essas pontes de sulfeto que possibilitam essas cadeias permanecerem ligadas entre si, tá? Esqueci de aumentar o volume, acho que estava falando baixinho, não tá? Vocês estavam me ouvindo baixo, não? Então, aqui mostrando a ligação do... Ah, que bom, que bom. É que quando eu gravo o vídeo para botar no YouTube, se eu não aumento até o volume máximo, fica muito baixo. Mas agora aqui acho que então não tem nada a ver com o volume aqui do meu. Que bom. Bom, então aqui está mostrando esse formato de Y, né? O formato de Y, certo? E o lugar onde o antígeno se liga. É nessa região aqui, né? Que está intimamente relacionada com a natureza dessa cadeia leve, tá? Os anticorpos, eles podem ser utilizados para a produção de soros. Então, essa é a diferença entre soro e vacina, né? O soro, a vacina é um produto elaborado, farmacêutico, que induz a formação de corpos. E o soro é o anticorpo. Então, por exemplo, quando você é picado por uma jararaca, por exemplo, vai ao hospital e recebe o soro antiofídico, né? O soro antibotrópico. Por que o soro? Porque você não, como você já foi atingido pela toxina, você precisa dos anticorpos já rapidamente para neutralizar os efeitos das toxinas que estão injetadas em você. Então, o soro é enriquecido em anticorpos contra um agente problemático, tá certo? Como, por exemplo, as toxinas do veneno. A vacina vai ter elementos que vão induzir o organismo a produzir anticorpos, os próprios anticorpos, mas é um processo um pouco mais demorado, né? E então você tem a importância dos anticorpos no sentido da resposta adaptativa, moral do indivíduo, né, ao longo da sua vida, na medida que ele vai sendo exposto a diferentes agentes patogênicos, mas também os anticorpos têm importância enorme nos métodos de diagnóstico e de pesquisa, tá? Para diagnóstico, bom, para diagnóstico, aqui você tem um exemplo. Imagina que você tenha o soro de um paciente aqui com proteínas diversas, né? E aí você usa um anticorpo que reconhece especificamente o antígeno, por exemplo, o coronavírus. Então, se a pessoa foi exposta ao coronavírus, você tem um anticorpo que responde contra esse vírus, você usa esse anticorpo para ligar o vírus, né? Então, é uma forma de você quantificar, inclusive, a carga viral desse paciente. Nós não temos esse sistema ainda funcionando, tá? É nessa lógica que eu estou mostrando aqui, para diagnóstico. Então, você tem o sangue do paciente, por exemplo, em que lá tem o anticorpo, o vírus, né? E você usa o anticorpo do kit que você compra, que você usa, ou que você produz, pode produzir o kit, e esse anticorpo vai responder, vai reagir, vai se ligar ao antígeno. Essa é a primeira etapa. Aí mas vai ter aqui um monte de anticorpos. Espera aí. Olha que bonito que eu vou fazer. Mas você vai ter um monte de anticorpos. Nós chamamos esses anticorpos amarelos de anticorpos primários, tá? Anticorpos primários.
E vocês já vão entender. Então, você adicionou esses anticorpos primários, esses anticorpos amarelos, na solução. Espera um tempo, esses anticorpos primários reagem com o antígeno, com o vírus, formam um complexo, né? Mas vão ter várias moléculas de anticorpos soltos, anticorpos primários, amarelos, soltos. Aí você lava isso, e incuba anticorpos secundários. Esses anticorpos secundários, eles vão se ligar a esse verdinho, ficou muito fraquinho, mas esses anticorpos secundários, eles vão se ligar eles são específicos para o domínio FC, lembra lá das regiões do anticorpo, especificamente ao domínio FC do anticorpo primário. Então, essas cadeias leves desses anticorpos, eles são específicos contra esta região do anticorpo primário. Olha que legal. Então, você tem um anticorpo primário, que é esse amarelo, e um anticorpo secundário, que é esse verde. Esse anticorpo secundário não é você que produz, porque esse aqui é muito difícil, não é que é difícil, é muito caro. E você produzir isso em pequena quantidade. Mas ele fica muito barato quando você produz ele em grande quantidade. Então, normalmente você compra esses anticorpos secundários. E eles têm uma característica de serem sempre acompanhados por uma enzima específica ligada a ele, o anticorpo secundário. Então, quando você incuba aqueles anticorpos, eu não vou botar verde porque ficou muito verde, mas imagina que isso aqui seja verde. Então, quando você incuba os anticorpos secundários, né, também vão ter várias moléculas que não estão ligadas a ninguém. Então, você vai lá, lava de novo, fica só com os anticorpos primários e secundários, tá? Ligados, porque os não ligados você já se retirou pela lavagem. Esses anticorpos secundários que ficaram, que permaneceram, eles têm uma enzima ligada a eles já vem de fábrica assim, você já compra do fabricante dessa forma, né? E quem vende esse anticorpo, ele já diz qual é a enzima que está ligada aqui, qual é essa enzima, qual é o substrato dessa enzima, e no kit que você compra, eles já mandam esse substrato. O substrato é a molécula que é reconhecida pela enzima. E essa enzima vai transformar este substrato, porque é isso que ela faz, vai transformar esse substrato em um produto, certo? Esse produto pode ter uma cor ou pode emitir uma luz, fluorescência ou luminescência. Normalmente, os que emitem luz por fluorescência e luminescência são muito mais sensíveis. Então, porque uma quantidade muito pequena você já é capaz de identificar. Então, você consegue identificar aqui concentrações muito baixas de qualquer proteína aqui, por exemplo, se a pessoa tiver 2 vírus, 3 vírus lá, sei lá, uma coisa assim, muito pouco, você já é capaz de identificar, né? Por causa da sensibilidade desses métodos que emitem luz. Mas existem métodos colorimétricos em que esse produto aqui é colorido. Nós vamos fazer algumas aulas práticas em que vocês vão perceber a mudança de cor. É uma estratégia muito, muito utilizada em laboratório de pesquisa. Você observar mudanças de cor. Tá? Então, você, por exemplo, eu já respondo, você tem lá uma das aulas práticas que nós vamos fazer. Você tem uma proteína, né, que é a soroalbumina do boi, certo? E aí você incuba essa soroalbumina com um corante e obtém um complexo entre o corante e a soroalbumina que forma uma cor azul.
Por exemplo, pode ser azul, pode ser rosa, depende do corante que você usa, dependendo da natureza dessa molécula de corante que você usa. E aí você consegue observar a intensidade dessa cor em espectrofotômetro. Vocês já devem ter visto alguma coisa disso. E aí você consegue quantificar. É assim que funciona aqui também. Você pode quantificar esse processo. Tá? Então você quantifica a quantidade de vírus ou de proteína indiretamente através da cor ou da luz que você obtém aqui deste produto. Você pode usar, só que o soro ele tem algumas desvantagens também, né? Ele precisa ser injetado, pode ser via oral, né? Então aí já é um problema, né? A segunda característica, o segundo problema é que esse soro, pense que se você vai pensar no soro como remédio mesmo, como tratamento para a população, né, para uma grande quantidade de pessoas, então você não consegue fazer um soro homólogo. O que seria um soro homólogo? Um soro humano. Você vai ter que produzir um soro em boi, você vai ter que produzir um soro em cavalo, soro antiofídico, por exemplo, de cavalo. Né? E olha que poucas pessoas são picadas por cobras venenosas. E mesmo assim, não gera volume suficiente de sangue para você extrair anticorpos, por exemplo, de ovelhas. Né? As ovelhas também podem ser utilizadas para a produção de soro antiofídico. Coelhos também podem ser usados para a produção de soro antiofídico. Mas o volume de sangue que um coelho produz é muito pequeno. E aí isso leva a uma limitação de quantidade. Então, se usa o que para produzir os soros antiofídicos? Cavalo, ainda, né? Tadinhos, os cavalos. E aí você injeta lá o veneno, o cavalo. Você injeta o veneno em doses tóxicas, mas não letais. O cavalo sofre, mas ele não morre. E aí o corpo dele começa a produzir anticorpos contra essas toxinas do veneno, certo? Depois você vai lá, tira o sangue desse cavalo, certo? E desse sangue você concentra os anticorpos. E aí você obtém o soro antiofídico. Se aquele veneno inicial que você injetou no cavalo era de jararaca, você vai produzir um soro antibotrópico. Se aquele veneno era de cascavel, você vai produzir um soro anticrotálico, e assim sucessivamente. Tá? Esses cavalos eles têm uma vida útil curta, porque eles, de fato eles envelhecem muito rapidamente, porque é uma coisa que desgasta muito o organismo, né? Obviamente, imagina, né? Além de você ser envenenado, você ainda é dessorado, né? Você é retirado grandes volumes de sangue do teu corpo, sistematicamente. Então, esses animais, eles têm uma vida útil diminuída. Esses animais normalmente ficam 5 anos nesse processo e depois eles são aposentados. E aí eles vão para o pasto, ficam vivendo, tendo uma vida de aposentado. Eles não são mais nem submetidos à exposição a veneno, nada, né? Eles são só alimentados e levam o resto da vida deles sem trabalhar mais. Né? Compreendeu por que é uma estratégia complicada, sim, para pensar em grandes volumes? E o outro aspecto, Ana, que também é muito importante, é que por você estar usando o anticorpo não do próprio ser humano, você tem sempre um risco de choque anafilático. Ou seja, do teu organismo, imagina só, você foi picado por uma jararaca, você está com veneno da jararaca no teu corpo, certo? Você vai para o hospital, recebe o soro antrópico. Então você está recebendo também no teu sangue, além das toxinas do veneno, você está recebendo os anticorpos que vão responder contra essas toxinas. Acontece que o teu corpo está já inflamado, o teu corpo está super ativo, ele está muito respondente.
por causa do envenenamento, ele está super ligado. Então, quando você injeta esses anticorpos para ajudar o teu corpo, pode acontecer do teu corpo responder produzindo anticorpos contra os anticorpos que você injetou. Entendeu? O teu organismo começa a responder contra, ele reconhece que aquele anticorpo não é dele, ele reconhece que aquela proteína não é dele, é uma proteína heteróloga, é uma proteína de outra espécie, e ele reconhece, e então ele pode começar a produzir anticorpos contra os anticorpos. Agora imagina se isso aqui começa a acontecer, essa confusão aqui começa a acontecer dentro do teu sangue. Você está percebendo? Isso é uma relação intravascular disseminada, porque você vai fazer um monte de coágulos, um monte de vários, muitos, inúmeros de coágulos. Isso vai levar a uma paralisia do teu sistema e você vai se você estiver no ambiente hospitalar, mais uma vez, voltamos. O mais curioso é que a minha internet está muito estável, não tem problema nenhum. Então, de fato, eu não sei o que se passa aí, tá? Mas vamos seguindo. Estão me ouvindo bem agora? Alguém pode dar um sinal? Ah, beleza, obrigado. Bom, então o resultado, quando você. Deixa só eu voltar. Então, você pode. Existem estratégias distintas, tá? Você pode usar essa estratégia de ligar um antígeno, no caso aqui, uma proteína que você queira reconhecer, em um substrato, ou que isso esteja em uma solução, né? Mas você também pode fazer uma coisa diferente. Você pode produzir o substrato. Imagina que isso aqui seja um pocinho de uma microplaca, como vocês já viram no slide próximo ali que eu voltei, né? Agora imagina se nesses pocinhos você liga anticorpos.
Você liga vários anticorpos nesses pocinhos, ok? Aí você incuba antígeno, um antígeno que é reconhecido por esse anticorpo. Então está lá o antígeno. Só que, de novo, né, vão ter para deixar as moléculas de antígeno ligadas, complexadas aos anticorpos. E aí, numa outra etapa, você incuba corpos primários, que seriam os anticorpos verdes. Você vai ficar fraquinho, porque o verde é muito fraquinho aqui. Mas vamos fazer ele fortinho. Então, os anticorpos secundários, eles só vão conseguir se ligar naquele anticorpo primário que estiver vazio. Porque como é que ele vai conseguir se ligar aqui? Ele não consegue se ligar nesses outros anticorpos que já estão ocupados, que já estão ligados com o antígeno, percebe? E aí você vai ter uma relação de formação aqui, que aqui, não esquece que aqui tem uma enzima que vai transformar o vamos pensar que é mais fácil. Então ele vai formar quanto mais voltou, né? Ok. Então, nesse cenário, nessa estratégia, quanto mais cor, menor a quantidade de anticorpos primários livres. O que é que isso significa? Que se os anticorpos primários livres estão baixo, os anticorpos primários ligados estarão altos. Se os anticorpos primários ligados estão altos, é porque eu tenho muito antígeno. Então eu consigo quantificar os antígenos baseado nesta interação, nesta lógica, tá? E aí você tem esse tipo de visualização nas plaquinhas de microensaio, né? São placas de normalmente 200 microlitros, e aí você pode fazer, normalmente tem vários modelos de placas, mas a mais usada é de 96 poços com até 300 microlitros por poço. Tá? Cada um desses daqui é um pocinho, né? Aqui dentro cabe 300 microlitros, e você pode comprar essas placas já contendo os anticorpos ligados, ou você pode comprar essas placas vazias, sem nada, e você produzir os anticorpos, ligar os anticorpos na plaquinha e depois fazer os testes. Isso é factível de você fazer, inclusive em TCC, tá?
As proteínas, elas existem na forma nativa. A forma nativa da proteína é como ela foi produzida pela célula e ela é funcional, é uma proteína ativa. Tá? Então, biologicamente, ela manifesta a atividade dela. Tá? Porque ela está numa conformação, num enovelamento adequado para a sua atividade. Quando essa proteína tem algum processo, temperatura, pH, alguns alcaloides, alguns sais, álcoois, eu não vou mais escrever aqui, sais, álcoois, então são metais pesados, enfim, são moléculas que podem induzir uma mudança, porque lembrem lá, ó, aqui aí vocês têm que talvez estudar um pouco mais lá as ligações químicas que dão sustentabilidade para a manutenção das estruturas terciária e quaternária das proteínas. Força de Van der Waals, pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas, pontos salina, todas aquelas ligações estão lá nas aulas anteriores, todas as ligações que sustentam, que mantêm esta conformação dessa forma que vocês estão enxergando. Né? Quando você aumenta a temperatura, muda o pH, aumenta a concentração de ácido, coloca o metal pesado aqui, você distorce essas interações e aí essa proteína se desenovela. E esse processo da proteína desenovelada nós a chamamos de desnaturada. É um processo de desnaturação. A proteína pode ser desnaturada. Se esse processo de desnaturação não levar à ruptura, à hidrólise da cadeia da proteína, esse processo é possível ser revertido através da renaturação. Mas, na maioria das vezes, esse processo é irreversível. Tá? É possível, em alguns casos, você ter a renaturação, o retorno da estrutura da proteína desnaturada para nativa, dependendo da condição que você usou para desnaturar a proteína. Mas, na maioria das vezes, esse processo é irreversível. Sempre que você usar temperatura, esse processo é irreversível, a não ser que seja uma mudança muito sutil de temperatura. Mas se você ferver, por exemplo, a proteína, ela não voltará. Você não tem como você fazer a clara do ovo voltar, um ovo cozido, por exemplo, voltar ao estado original, né? E principalmente com a atividade biológica dele no sentido de nutrir o embrião ou coisa semelhante, tá? As pontes de sulfeto, como eu comentei, são extremamente importantes, muito utilizadas para ajudar a manter uma determinada conformação na estrutura da proteína. Quando você rompe essas pontes, essa proteína passa para um estado desenovelado, portanto, desnaturado, e dependendo da condição, você pode renaturar. Você pode renaturar essa proteína ao seu estado original, ou próximo do seu estado original, muitas vezes recuperando, inclusive, a atividade biológica. Tá? Com isso, então, encerramos a nossa aula de proteínas, faltando ainda a última parte agora, que será na videoaula 5, discutindo apresentado um pouco, né, sobre as proteínas estruturais.